Boa tarde, espero que todos estejam bem. Eu sou Azingeri, sou professora, doutora, pesquisadora de África e afrodiáspora há alguns anos e vim aqui conversar um pouco com vocês sobre patrimônio, memória, temporalidades, a partir da minha perspectiva, que é baseada nas filosofias africanas, mas também é baseado na minha pesquisa de pós-doutorado e agora minha pesquisa acadêmica, que busca pensar caminhos de humanidade plena e solar para a população negra. Então, partindo dessa perspectiva, né, de a quantas anda a nossa humanidade, a quantas anda o brilho do nosso sol, é que eu vou aqui conversar com vocês, pensando essas três temáticas de tempo, memória e patrimônio. Como eu falei, eu pesquiso África há bastante tempo, mas eu sou professora do Departamento de Letras da PUC-Rio e também sou professora da pós-graduação do Instituto Pretos Novos. E, além disso, desenvolvo pesquisas em alguns núcleos. Também tenho um canal no YouTube, então vão lá me seguir. Também tenho um podcast, enfim. Eu faço diversas coisas, mas, na verdade, a base é uma só. Que base é essa? É utilizar essas ferramentas a partir da arte e educação para justamente acender o sol do outro, porque todos nós somos um sol vivo. Dessa forma, eu espero que esse encontro, essa conversa seja solar, que vocês saiam daqui mais potentes, mais vívidos e entendendo que a nossa humanidade ela é inegociável. Ela não tem recorte, ela não tem exceção e ela não tem porém. Então, para tentar ser um pouco mais organizada e não tomar também, não extrapolar o tempo, eu dividi essa conversa em alguns tópicos. E aí eu vou seguir esses tópicos, mas ao fim, né, vocês vão debater e tudo mais, então se surgir alguma questão, alguma pergunta, anota aí, bota no chat, que no final vai ter essa roda de conversa e vocês vão poder trocar e sanar qualquer pergunta que você porventura tenha. Mas se mesmo assim você ficou ainda em dúvida, quer pensar mais, aí você pode entrar em contato comigo nas redes, tanto no Instagram quanto no Twitter, enfim, o próprio YouTube, que a gente pode trocar por lá também, caso aqui a conversa após essa aula não tenha sido suficiente. Então, eu vou, na verdade, me foi dado a temática, temporalidades, memória e patrimônio. Como uma boa filha de Yansan, eu mudei. Eu vou começar pelo patrimônio, não vou começar pelo tempo, eu quero começar refletindo sobre patrimônio. E aí eu acho muito importante dizer para vocês que eu fui aluna desse curso no ano passado. Eu estava aí, do lado de lá, me nutrindo, pensando, refletindo, e saí depois desses encontros muito fortalecida, muito entendida do meu propósito, mas também da relação que isso tem com o patrimônio, com a memória. Então, é isso, né? O tempo é espiralar. Então, se ontem eu estava do lado de lá, agora estou do lado de cá. E isso também é muito bom, porque o que me traz aqui é o meu patrimônio intelectual. Então, a gente vai começar pensando o patrimônio. O que faz eu sair do banco, né, do lugar de aluno, no lugar de sol vivo que estava sendo nutrido pelo conhecimento desse curso, e agora passei para o lado de cá como uma indesi, aquela que acende o sol do outro pelo conhecimento. Então, o que me faz estar aqui agora é justamente o acúmulo de conhecimento, principalmente sobre África e afrodiáspora, que eu venho fazendo desde os meus 17 anos, que foi quando, oficialmente, eu comecei a estudar África e afrodiáspora. Então, vão fazer 20 anos ano que vem. Né? Em 2023, eu faço 20 anos de estudos oficiais, fora tudo aquilo que eu já tinha me dedicado antes de entrar na faculdade,
própria curiosidade mesmo que eu sempre tive. Mas estudar a África e afrodiáspora, primeiramente, literatura e história, porque eu sou da letras. Eu fiz da graduação ao doutorado em literaturas e trabalhando sempre as literaturas africanas, principalmente poesia. E quando você estuda literatura, principalmente as literaturas africanas, você acaba sendo impulsionado a estudar história. Porque a literatura, as artes em geral, mas a literatura, nesse caso, no meu caso, ela se propõe a ser um reflexo e uma reflexão do seu tempo. Né? E as literaturas africanas, em geral, elas são reflexões vívidas da contextualidade que eles estavam passando ali. Então, basicamente, ter estudado a África e a afrodiáspora, no sentido de literatura, arte, psicologia, filosofia, eu tenho um pós-doutorado em filosofias africanas, pensando as perspectivas de humanidade dessa população, mas, sobretudo, as heranças patrimoniais ou não de nós, né, afrodiásporas, aqui na América, é que eu entendo que o patrimônio acumulado intelectualmente por mim é algo de interesse a um curso como esse. E por que eu estou começando justamente por algo que é intelectual? Porque os nossos ancestrais, quando eles foram sequestrados na África e encarcerados e atravessados e leiloados e escravizados e guetificados e agora genocidados de forma vertical e constante diante de pluripossibilidades do nutricídio à morte física, os nossos ancestrais, quando eles desembarcam na América como um todo, né? Quando eles desembarcam na América, eles estão portando o corpo, a palavra e esse conjunto filosófico-cultural. E foram, né, alguns chamam de conjunto civilizatório, mas eu só gosto de usar civilizatório quando se trata do Ocidente. O Ocidente é que civiliza. Né? Então, para a África, para os povos do Sul, eu prefiro usar esse conjunto filosófico-cultural, essa bagagem plural, pluriversal, porque estamos falando de mais de 6 milhões de pessoas sequestradas e desembarcadas. Só no Brasil, na América, calcula-se por volta de 11 a 13 milhões, na América como um todo. São pessoas que saíram do continente africano, como Tchopes, Macuas, Rongos, Kikongos, enfim, várias possibilidades de etnia, e numa travessia transatlântica desembarcam negros. E, ao desembarcarem negros, são radicalmente desumanizados. Né? Não há possibilidade de humanidade para as pessoas negras num processo de escravidão. Não há. E mesmo nessa paisagem, o pesadelo, mesmo nesse pesadelo, essas pessoas conseguiram criar estratégias de resistir, permanecer e continuar. Então, quando a gente faz um movimento de Sankofa, que é aquele pássaro que vai ao passado, buscar as pedras do ontem, para pensar o hoje e o amanhã, a gente faz esse movimento, que pedras são essas que a gente está indo buscar? Né? Essas pedras são as pedras da experiência, porque viver é uma experiência radical e ela é atrelada ao tempo presente. Você não vive desatrelado da experiência radical do agora. Né? O início dessa aula, o que eu falei no início dessa frase, já é passado. É um time. É algo assim, muito efêmero. Né? E diante dessa radicalidade, a gente vai o quê? A gente vai se modificando. Então, basicamente, os nossos ancestrais eles chegam para a América portando esses 3 elementos e fazem desses 3 elementos o seu maior patrimônio.
É o nosso maior patrimônio. Eu vou usar o exemplo da capoeira, porque eu acho que é um exemplo muito vívido, um exemplo internacional, um exemplo do nosso locus cultural. Todo mundo aqui tem uma noção, sabe o que é capoeira, não há dúvida, né? Mas a gente poderia, sim, trazer N exemplos e vocês podem buscar esses exemplos nas próprias praxes familiares de vocês, comunitárias de vocês. Mas veja, professora Zoilda Loreto Trindade, ela fala de valores afrocivilizatórios. E ela nos dá uma série de valores. Eu uso os valores que a Zoilda apresenta, que são valores bantus, importante localizar, mas como eu sou muito abusada, eu me autorizei a não chamar de valores afrocivilizatórios e chamar de valores filosóficos culturais. Peço permissão, né, à Zoilda, e da sua contribuição dou um passo além. E dentre os valores que ela coloca, eu incluo mais um, que é a matrigestão. Né? O matriarcado, enquanto possibilidade filosófica de resistir, permanecer e continuar, que não é atrelado ao parimento. É atrelado à matrigestão do sol do outro. Então, a gente consegue encontrar na nossa família, por exemplo, aquelas pessoas que são matrigestoras da comunidade familiar, que são matrigestoras da comunidade mesmo, onde você possa morar, né? Que são aquelas pessoas bastiões, são aquelas pessoas que usam os valores afrocivilizatórios, como diz a Zoilda, para que a gente, familiarmente, comunitariamente, socialmente, a gente possa permanecer. E isso é feito desde o primeiro que chegou aqui em 1536, que foi o escravizado de Angola, Banto, que provavelmente tinha esses valores. Né? O Brasil ele tem uma verdadeira bantitude, que é uma palavra que eu inventei, porque eu também invento palavras. E a nossa bantitude, ela é também um patrimônio. Né? E aí eu queria falar da capoeira. A gente olha a capoeira tem circularidade, ela tem musicalidade, ela tem corporeidade, ela tem espiritualidade, ela tem força vital, ela tem pelo menos 5 elementos diretos afrocivilizados. Ela tem outros, mas vamos lá dar uma pesquisadinha no Google. Né? Então, ela tem pelo menos 5 elementos que nos mostram ser uma herança viva. Né? Quando eu vejo um jovem favelado, magrinho, sem camisa, dançando passinho em cima da sua laje, eu vejo ali a manifestação de uma herança filosófica banto no movimento daquela corporeidade. Ele mexe os elementos das danças bantos, que é anca, perna, pé. Como o samba, que é anca, perna, pé, que é banto. O samba vem do semba, que é um ritmo de Angola, que é banto. O Brasil é extremamente banto, né? A bantitude ela está presente no português, ela está presente na culinária, ela está presente na linguística e ela está presente na nossa forma filosófica de nos relacionarmos com o mundo, na nossa forma de ser e estar, mesmo diante de um outro modelo civilizatório, que é o ocidental, que se impõe sobre nós, que é um modelo dominador, judaico-cristão, greco-romano, iluminista, universalista, colonizador, que é um modelo civilizatório anglo-europeu, que o Brasil performa a sua cópia mal diagramada, porque o Brasil nunca foi Ocidente. Mas o Brasil tem um problema de autoimagem, e ele sonha em ser Ocidente, então ele performa as cópias mal diagramadas. E todos nós somos cópias mal diagramadas porque a educação brasileira tem uma agenda que é formar cópias mal diagramadas do Senhor do Ocidente, de sociedades ocidentais. Mas como nós nunca seremos, a gente fica nesse entre lugar, que não aceita o nosso patrimônio cultural, olha o segundo patrimônio, o nosso patrimônio cultural que nos localiza na América Latina, de Lélia Gonzalez, né? E que tenta ser uma mimesis, né? uma cópia, tenta ser hoje em dia, mais anglo que europeu. Né?
mais a gente entende que o Brasil sonha em ser ocidental. Mesmo dentro da escala de humanidade ocidental, o Brasil nunca será. Porque o fato de ter nascido nesse território geográfico já nos retira impossibilidade, já nos coloca em impossibilidade de sentar no trono do Senhor do Ocidente. Né? Acrescenta-se a isso: nós somos a maior diáspora africana do mundo. Significa que, em termos populacionais, nós só perdemos para a Nigéria. Então, primeiramente, a Nigéria é o maior país populacional de pessoas negras e depois, segundamente, é o Brasil. E isso é entendido mundialmente, tem acordo bilateral. Itamaraty já reconheceu e se comprometeu com certas agendas. A União Africana já expôs isso para o mundo e foi reconhecido pelos seus pares, Mercosul, União Europeia. Então, quando a União Africana diz que a África tem 5 territórios, mais um, né? Ela tem 5 territórios internos, mais um território, e esse um território é externo, e esse um território são as diásporas, nos coloca também dentro de um lugar de patrimônio africano, né? Herdeiros de um patrimônio africano, enquanto afrodiaspóricos. E aí, nesse sentido, como pensar patrimônio se nós somos, até hoje, a mercadoria? Né? Como pensar patrimônio se nós somos mercadoria, se nós vivemos num modelo mercadológico em que os nossos corpos são moídos em prol da riqueza? Né? Então, como? E aí a gente vai fazer o quê? Mais uma vez, a gente vai fazer o movimento de Sankofa e vai ouvir, perceber as estratégias que os nossos ancestrais lançaram mão para que a gente pudesse chegar até onde a gente chegou no tempo presente. Mas, sobretudo, para que a gente possa permitir, vamos dizer assim, que haja um amanhã. Né? É uma responsabilidade de nós, ancestrais do tempo presente, garantir a ancestralidade que virá no futuro. Para que, quando eles lá na frente fizerem o movimento de Sankofa para o tempo de agora, para que a gente tenha também pedras da experiência para legar para esses ancestrais. Então, nesse sentido, como vamos pensar esse patrimônio se nós somos a mercadoria? E aí, como era para os nossos ancestrais ter patrimônio, pensar patrimônio, na época que eles eram efetivamente mercadoria, e eles nem eram humanos? Né? Então, primeiramente, eles acessaram o patrimônio filosófico a partir do processo de aquilombamento. Então, tanto a construção de quilombos, que eram organizações bantus, e a gente tem o Quilombo dos Palmares como grande exemplo, né, em Gola Jaga, porque em Gola Jaga, Quilombo dos Palmares é justamente a primeira república africana no território da América. Né? E foi construído no modelo filosófico, urbano, social do Congo. Então, esse, por exemplo, é um primeiro patrimônio. O processo de aquilombamento que a gente herdou hoje em dia, tanto na experiência da favela, né? Beatriz Nascimento, historiadora, diz que as favelas são quilombos contemporâneos, quanto na experiência do aquilombamento familiar, como, por exemplo, uma família que todo mundo mora no mesmo quintal. Né? Aí o mais velho, lá atrás, nos anos 70, 60, comprou o terreno, pagou lá parcelado na caixa 20 anos. Aí, ao contrário do modelo ocidental, que diz para a gente que quem casa quer casa bem longe dos pais, o modelo africano diz para a gente que quando a gente casa, a gente se aquilomba na família ou do homem, né, do marido, ou da esposa. Isso é visto em praticamente todas as sociedades africanas.
E o que a gente faz quando casa? A gente constrói a casa em cima, atrás, do lado, na frente. É todo mundo aglomerado, juntinho ali no mesmo quintal. Se não é no mesmo quintal, é na mesma rua. Se não é na mesma rua, é no mesmo bairro. E cria-se ali uma teia familiar que treta, que lava roupa suja, que um não fala com o outro, mas todo mundo dá conta da criança. Todo mundo é atento para que o outro não passe fome. Dificilmente, num quintal familiar, numa pandemia de Covid, as pessoas passaram fome. Porque faz parte desse aquilombamento um matrigestar o sol do outro. E quando chegou a pandemia, justamente, a gente viu ali o quanto essa herança do aquilombamento ela é um patrimônio nosso. E é por isso que eu sempre afirmo, assim, ao contrário do que a esquerda diz, ao contrário do que o rolê instagramável diz, que o negócio é aplicar dinheiro, que o negócio é morar de aluguel a vida inteira e aplicar o dinheiro para ficar viajando, eu sou da velha cartilha, daquela cartilha que eu aprendi com os meus ancestrais. Primeira coisa é comprar a sua casa. Comprar o seu patrimônio. Isso, assim, para a comunidade negra, para a população negra na América, essa é uma verdade patrimonial inegociável. Mas que, inclusive, as novas gerações, por conta desse novo modelo de Bitcoin, de juntar dinheiro, de não sei o quê, está achando que vale mais a pena comprar uma casa, viver de aluguel, ou quem pode comprar uma casa que em 10 anos se torna impagável. Comprar uma mansão, virou TikTok, compra mansões. Só que, tipo, uma mansão, depois de 10, 15 anos, quando começa a ter problema e tal, você sustenta como? Haja TikTok. Haja TikTok. Então, o que a gente aprende com os nossos ancestrais é justamente, tenha a sua casa. Ela não precisa ser, né, uma mansão, ela tem que ser o seu palácio. Mas tem essa casa. Tem essa casa aonde der para você ter, mas para você chamar de seu, porque em momentos de pandemia, muitos de nós foram morar na rua com sua família completa porque não tinha uma casa. E quando a gente tem um histórico de 500 anos de desumanização, escravidão e uma colonização mental, física, né, da gente, é uma herança. É uma herança, ia chamar de patrimonial, mas eu acho que é uma herança quase filosófica, cultural. Tem a sua casa. Né? E, se possível, enche de planta. Que também é outra herança. Tomar boldo. Quem já tomou boldo aqui? Pô, meu Deus do céu, que inferno que é. Já tomei muito bom. Qualquer coisa que a gente tinha, minha mãe tacava boldo. Que negócio horrível. E também qualquer dor de garganta que a gente tinha, minha mãe limpava a nossa garganta com um pano e limão queimado. Era a pior coisa, as duas piores lembranças da minha infância. Além de estar doente, tinha que passar por esses sistemas curativos. Mas, brincadeiras à parte, isso são heranças. Né? Machucou o braço, torceu o braço, taca saião. Né? Isso são heranças de uma população que não tinha acesso ao hospital. Né? Que tudo era resolvido ali na benzedeira do bairro, na mais velha da comunidade. E isso ainda continua para a gente. Mas é negado enquanto patrimônio, porque o modelo civilizatório ocidental, do qual nós somos cópias mal diagramadas, diz para a gente que o ser é ter. Você quer ter. Só que o modelo filosófico africano diz para a gente que o ser é força. Força vital. Né? Então, é importante a gente ter esse olhar para o patrimônio mais estratégico. Né? Entender que vivemos numa sociedade racista e que qualquer possibilidade que o monstro do genocídio tiver para eliminar os nossos corpos física, mental ou espiritualmente, ele vai executar. Então, às vezes, é mais importante ter lá o dinheiro guardado,
É mais importante você ter a sua casa com dignidade. Estou falando com a casa caindo aos pedaços, não. Casa quando chove, chove dentro. Casa quando chove, alaga. Não, estou falando de uma casa como todo sol vive, toda pessoa humana deve ter. Ah, mas a gente não consegue isso. Então, bora começar a votar direito. Simples assim. Né? Questões. Então, também é pensar nessa crença de escassez que nos acompanha ao longo dos séculos. Porque, veja, nós somos descendentes de pessoas que viveram a total precariedade. Né? A desumanização radical, elas deixaram de ser pessoas. E isso tem um impacto, inclusive, epigenético, ou seja, em termos de DNA, em termos de crenças celulares, muito forte que permanece aqui para a gente. Né? Então, essa noção de escassez, essa noção de pobreza, essa noção de geladeira vazia, essa noção de sempre chorar o que não tem, né? Isso é algo também que já vem de linhagem. E isso precisa ser quebrado. Todos nós, independente de quem somos, independente da nossa raça, independente da nossa configuração do mundo, todos nós somos sóis vivos. E a nossa solaridade, ela é inegociável. Então, coloque-se no centro da sua própria solaridade e observe o que tem acontecido aí na sua existência que tem apagado o seu sol, ao invés de acendê-lo. E identificando esse problema, verifique as estratégias para corrigi-lo. Né? Então, de alguma forma, quebrar com essas crenças e entender que a nossa noção de patrimônio, a noção de patrimônio da população africana e afrodiaspóricas, né, dentre elas nós, Brasil, ela deve ser relacionada à nossa dignidade humana. Né? E qualquer noção de patrimônio que fira a nossa dignidade humana, a nossa solaridade e dos nossos, é uma noção de patrimônio colonialista. E isso precisa ser dito e observado. Vou agora para pensar o tempo e a memória. E entendendo ainda essa noção de patrimônio, é importante também a gente lembrar que o conhecimento, e aí volta também para o início que eu falei do que me traz aqui, o conhecimento também é um patrimônio. E eu não estou falando do conhecimento acadêmico, não mesmo, tá entendendo? E eu falo assim, por lugar de fala, porque eu estou dentro da academia, tenho todos os títulos que a academia pode dar, sim, eu tenho. E eu não estou falando desse conhecimento. Eu estou falando de conhecimento ético. Né? O conhecimento que tem respeita a ética das palavras. O conhecimento que é guardado nas gavetas da nossa memória e que a gente, num dos pluris problemas do nosso existir, a gente possa abrir essa gaveta e tirar dali a solução desse problema que nos permitirá resistir, permanecer e continuar. Né? Isso também é um patrimônio. Né? Ser vivo na sua integralidade, para a gente, é o maior ato de afronta ao sistema ocidental. Entendeu? Não é ocupar espaços, não é ter bens. Dentro dessa realidade desumana que nós vivemos no tempo presente, não só no Brasil, mas no mundo, ficar vivo é o nosso maior ato de afronta. E é vivo na sua integralidade, não é morto-vivo, não é vivo capenga, não é vivo alienado, não é vivo vivendo uma experiência deslocada de cópia mal diagramada do Senhor do Ocidente. É vivo na inteireza do seu ser, com a sua própria agenda na centralidade dos seus objetivos,
e experienciando um presente radical da melhor maneira possível. Né? Porque aí, mais uma vez, a gente entra nesse modelo ocidental civilizatório que a gente vive no Brasil e vive no mundo, de que o presente é vivido sem presença. A gente a pandemia, mais uma vez, escancarou isso, o quanto a gente vive num presente sem presença, ou seja, a gente está no tempo presente, mas a gente está vivendo um presente virtual. Em 3 horas nas redes sociais, as diversas outras alienações que nos levam, né? O Zap Zap, o celular como um instrumento de desvinculação da gente do tempo presente. Porque o que acontece? Quantos de nós ficaram olhando o celular e não experienciou o que estava acontecendo ao redor? Né? Aí, às vezes, está num lugar, acontece um assalto, a pessoa nem vê. Significa que ela está deslocada do tempo presente, da radicalidade do viver. Viver é do lado de cá. Viver necessita de corpo. O corpo é a morada do nosso ser. Não tem como a gente ter uma experiência de vida desatrelado do corpo. Ah, mas eu faço levitação, não sei o que. Então, tá bom. Mas tem que voltar para o lugar, né? Você não vai ficar fora do corpo para sempre, entendeu? Não dá. Então, você passa para o outro lado. Então, nós, mais uma vez, justamente esse elemento que nos é dado como herança pelos nossos ancestrais, que é o corpo, ele reivindica no tempo presente uma experiência maior consigo mesmo. Então, veja, nunca estivemos tão virtuais, nunca estivemos tão ultraconectados, nunca estivemos tão viventes numa experiência de tempo presente virtual. Nunca. Esse é o tempo assim que a gente está tendo essa experiência pela primeira vez. Estamos, né, todos contemporâneos, estamos vivendo isso. Mas também é o período em que nós nunca tivemos tanta incidência de doenças do corpo. É o corpo reivindicando a presença. Fora as 3 doenças do Ocidente, que são doenças psíquicas, né? Que é o narcisismo, a ansiedade e a depressão. Fora essas 3 doenças, que são doenças do modelo civilizatório ocidental, fora essas 3, que são doenças da mente, nunca se teve tanta necessidade de cuidar das doenças do corpo, porque elas estão em níveis exorbitantes, justamente no momento em que a gente está mais virtual. Isso é uma reivindicação do corpo. Não existe vida sem corpo. E mesmo que você queira viver uma vida virtual, o seu corpo te traz para a radicalidade do presente. E isso é extremamente relacionado ao tempo e à memória. Né? Não só a memória corporal, mas principalmente a memória celular. Aquela memória que guarda os impactos na genética, no DNA de 500 anos de Maafa, que é justamente o nome que se dá a essa desumanização vertical que a população negra sofre desde a invasão ao continente africano até os dias de hoje. Isso se chama Maafa. E aí é uma categoria da professora Marim Boni, uma afro-americana, e é base da minha pesquisa de pós-doutoramento. E aí eu trago um outro conceito a partir disso. Se a Maafa é o fenômeno de poder, né, a Maafa é o fenômeno, é essa desumanização, esse fenômeno desumanizador que não respeita fronteiras de tempo, cultura e espaço, e que está para corpos negros continentais ou afrodiaspóricos. Então, se a Maafa é esse fenômeno de poder, o estado da Maafa é a praxis. É essa experiência que todas as pessoas negras no Brasil, por exemplo, vivem da lucidez de saber que só temos garantia de morte nessa sociedade. Não há para nós garantias de vida.
A sociedade brasileira e o modelo civilizatório ocidental nos lega o tempo inteiro a desumanização radical. Seja essa morte física, o mapa da violência dá conta disso, é só dar uma olhadinha. Seja a morte psíquica, nós somos cópias mal diagramadas do Senhor do Ocidente que nós nunca seremos. E isso causa uma fratura. Soma-se a isso a própria fratura ontológica da travessia do Atlântico, em que não foi só atravessar um mar, foi morrer uma pessoa e surgir uma coisa. Quanto espiritual, que é essa morte que a gente vai vendo cada vez mais da negação epistemológica dos valores filosóficos e espirituais africanos. E eu não estou falando de religião de matriz africana. Eu estou falando de valores éticos africanos, valores morais africanos que compõem a nossa espiritualidade. Né? O ser é ética. E o que nós mais vivemos no tempo presente é o tempo da antiética. E é aquilo que eu sempre falo, é meu conselho para todas as minhas amigas, quando elas vêm conversar comigo, eu sempre falo a mesma coisa. Quer fazer uma parceria, quer se juntar com um boy, quer fazer o que for, que é outra pessoa, observe a ética desta pessoa. A ética vem acima da raça. Prestem atenção nisso. O critério racial ele é insuficiente diante do critério ético. A pessoa ela é o que ela diz ser ou ela é uma performance daquilo que ela diz ser? Como é que ela se comporta genuinamente? Essa pessoa é mentirosa, falseadora, caluniadora? Então, porque a gente vê muito isso, Ubuntu, as manas, sororidade e tudo mais, e tudo puxando o tapete uma da outra. Tudo puxando o tapete uma da outra. E isso a gente vê em todos os ambientes, né? Eu cansei de ver isso no ambiente acadêmico. Mas eu entendo que isso está para a nossa humanidade, para o modelo competitivo e dominador que implica a unicidade e o ineditismo. Mesmo nós não sendo últimos e os únicos e nem os primeiros. É uma doença da cabeça isso aí. Um problema de autoimagem e um problema de ética. Tá entendendo? Então, quando eu penso em memória, eu penso em ética. Né? E eu tento, enquanto sol vivo, enquanto professora, enquanto mãe, tenho 2 filhos, enquanto filha, enquanto tia, enquanto pertencente a comunidades, porque eu estou em muitas comunidades, eu tento ser uma pessoa ética, integral. Porque eu aprendi com as filosofias africanas que a palavra tem poder. E que é importante você respeitar a ética das palavras. Então, isso é um conselho da tia Asa para a vida. Antes da raça vem a ética. Observem a ética. E observem, sobretudo, se vocês estão sendo pessoas éticas. Porque não é para falar dos outros, não, é para falar da gente. Nesse sentido, é entender que o tempo é espiralar. E aí eu estou usando o Leda Maria Martins, que é a partir da perspectiva de Exu ou Legbá, se for para o Jeje, a partir dessas, Lemba também, a partir desse movimento contínuo, né, que a gente entende como essa entidade Exu, né, se você é do Candomblé Queto, mas não só, tá? É só para fins de exemplificação. Esse movimento contínuo da vida, ele, na verdade, não é circular tal qual Dan, né? A cobra que morde o próprio rabo. Ele não é circular nesse sentido, ele é espiralar. Então, na espiral do tempo, localize-se. Localize-se e localiza a sua rede ecossistêmica.
né? O que é a teia ecossistêmica? São todos aqueles sóis vivos, visíveis ou invisíveis, que matrigestam a sua força vital. Desde os seus antepassados até o gatinho que mora com você, ou a árvore que tem no seu quintal, ou a própria casa. Toda casa tem força vital. É importante você conversar com a sua casa, né? Porque ela te dá abrigo, te protege, cuida de você. O primeiro papel da casa é cuidar da gente. E a nossa responsabilidade com a casa é cuidar dela. Isso a gente também aprendeu com os nossos ancestrais. A casa pode ser de reboco, mas ela está direitinha. Ela está limpinha. Porque não tem a ver com estética, tem a ver com filosofia. Tem a ver com crenças, com valores e com ética. Estão acompanhando? E aí eu já vou encerrar justamente nos colocando, né, nos localizando nesse tempo, percebendo que nós estamos muito distante da humanidade branca. Né? Veja, nós não somos pessoas brancas. Nós moramos no Brasil, que não é anglo-europeu. Nós somos a maior diáspora africana do mundo. Nossos valores civilizatórios são muito mais africanos e originários da América do que ocidentais. Nós falamos português. Nós somos mais ou menos cristãos, porque o cristianismo aqui é extremamente africanizado. Enfim, a gente está muito distante enquanto sujeitos, mas enquanto sociedade, enquanto modelo de nação, do Senhor do Ocidente, das sociedades ocidentais. Né? É só vocês lembrarem como foi aquele encontro do senhor presidente com o Trump. Né? Porque o senhor presidente, em exercício, em 2022, ele é a nossa maior cópia mal diagramada do senhor do Ocidente. Tão mal diagramada e tão perfeita na sua má diagramação que chegou à presidência, cumpriu a sua agenda. Mas que quando se encontra um senhor do Ocidente verdadeiro, anglo-europeu, com poder político, econômico, falando inglês, francês ou alemão, morador desse eixo norte, cristão, judaico-cristão, na verdade, com filosofia greco-romana e iluminista, mas, sobretudo, capitalista à vera, quando o nosso presidente chega nele, a escala da humanidade ocidental é posta e ele é localizado bem embaixo, ao ponto de nem ser atendido, ser ignorado. Assim como é ignorado em todas as conferências mundiais que tem lá para a banda das Europa. Ninguém quer comer com ele, ninguém quer sentar com ele. É sobre isso. Então, localizem-se. Né? Localizem-se diante dessa escala, busquem a ética e não negociem a humanidade de vocês. Porque eu acho que, nesse sentido, a nossa humanidade talvez seja o nosso maior patrimônio. E, por ser o nosso maior patrimônio, a nossa humanidade, ela precisa ser defendida a todo custo. Seja no sentido individual, a gente, enquanto sujeitos, dentro de uma família, dentro de uma comunidade, seja no sentido coletivo, com organizações como, por exemplo, a Casa Sueli Carneiro, que faz um curso sobre patrimônio. Estão entendendo? E eu acho que é isso. Eu quero deixar essa reflexão para vocês. Eu espero que todos estejam bem. Estou aqui bem ensolarada. Mas eu quero deixar essa reflexão para vocês. Assim. Entendendo que todos nós temos a possibilidade, com o nosso próprio crivo crítico, tomar decisões mais acertadas para a nossa solaridade. E é aquilo, observe a montanha da sua vida e observe os sóis vivos que sobem a montanha da vida com você.
veja se há solaridade ou se há aridez nessa montanha. E se há aridez, verifique quem traz essa aridez e convide a se retirar da montanha da sua vida. Isso eu também aprendi com os meus ancestrais. Tá bom? De resto, é só bater papo. Então, me sigam lá nas redes. Se inscreve lá no meu canal, tem muito conteúdo bem legal. Conteúdo acumulado, né? Eu vou cada vez mais botando ali no vídeo alguma coisa que eu venho aprendendo nesses 20 anos. Eu também tenho um clube de apoiadores na plataforma Apoie-se. E nós estamos com um grupo de estudos mensais. Acontece aos sábados de manhã. E nós estamos, nesse momento, estudando filosofias africanas do Ney Lopes e do Antônio Simas. É um grupo de estudo aberto para todos os apoiadores do meu trabalho, do meu canal. E quem tiver interesse, gostaria de estudar comigo e tudo mais, é só vir fazer parte do clube de membros do canal Azingeri. É lá na plataforma Apoie-se, é só botar Apoie-se Azingeri, que você vai achar. Mas lá nas minhas redes e tudo mais você encontra também. Foi uma forma que eu encontrei de financiar o meu trabalho no YouTube, porque é um trabalho caro fazer vídeo para o YouTube, mas, ao mesmo tempo, devolver para a comunidade, num preço acessível, o conhecimento acumulado, esse patrimônio que eu acumulei. Então, foi uma estratégia que eu aprendi com os meus ancestrais de compartilhar conhecimento. Então, é isso, gente. Fiquem bem, fiquem vivos, fiquem lúcidos. E até a próxima. Tchau, tchau.